E vamos de entrevista agora, vamos falar sobre a depressão infantil. O Departamento de Pediatria do Desenvolvimento da SBP lançou um documento com orientações de cuidados com o desenvolvimento infantil e capacitação para desenvolver as funções executivas e resiliência na infância e adolescência, uma vez que a capacidade de resiliência tornou-se mais relevante, ainda nesse momento de pandemia, para evitar que as crianças e adolescentes desenvolvessem prejuízos à saúde mental. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica Magda Layorg Nunes, que ela é presidente do Departamento Científico de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, SBP. Boa tarde, doutora Magda. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Mais uma vez, a gente agradece a sua participação. Boa tarde a todos. Doutora, a gente sabe que os impactos do afastamento da escola pode causar depressão nas crianças. A senhora poderia falando um pouquinho da importância das crianças estarem em contato com outras crianças e quais são os primeiros sintomas que os pais devem ficar de olho para ver que a criança, sim, ela está desenvolvendo uma depressão? Bem, na verdade, durante esse período de isolamento social, a que todos nós fomos submetidos, e principalmente as crianças, né, cujo maior impacto justamente foi não poder, né, conviver com seus pares, indo à escola, nos parques, nas pracinhas. Isso afetou diversas funções. Né? Uma das principais questões que foram afetadas nas crianças foi a qualidade do sono. Tá? Então, essas crianças que normalmente tinham uma rotina, né, de atividades diárias, incluindo escolas, exercícios, outras aulas, de repente perderam essa rotina e isso aí realmente influenciou bastante nessa questão de organização do sono. Tá? Então, um dos primeiros, né, sinais, digamos assim, de alerta, né, que a gente pode ver é justamente isso, né? Passar a não dormir bem, acordar diversas vezes durante a noite, crianças que já tinham esse sono consolidado, né? E, eventualmente, algumas questões de alteração, digamos assim, na própria maneira de ser, no humor, né? Que em crianças, na verdade, isso pode ocorrer elas ficando, ou às vezes, mais agitadas, né? Ou às vezes, digamos assim, mais cansadas, sem ânimo para suas brincadeiras. Doutora, cada criança tem ali a sua personalidade, né? Tem criança que é um pouco mais agitada, tem criança que é um pouco mais tranquila. De que forma, quando o pai leva uma criança até um profissional da área da saúde, achando que essa criança pode estar com depressão, de que forma é feito o diagnóstico? De que forma vocês, profissionais da área da saúde, têm certeza que aquela criança realmente está com depressão e não é uma característica ali daquela criança ter um comportamento um pouquinho diferente, às vezes, em casa? Bem, na verdade, o diagnóstico da depressão, como de um grande número de transtornos que a gente chama neuropsiquiátricos, né, o diagnóstico é clínico, né, não existe nenhum exame, digamos assim, que a gente possa fazer e que confirme esse diagnóstico. Né? Então, o diagnóstico clínico ele é um diagnóstico, na verdade, feito através de uma história, né, que a gente chama da anamnese, uma história detalhada que é feita com os pais, né, dessa criança e, eventualmente, até com a própria criança, dependendo da idade, né, se ela já tem condições de responder. E depois, essa análise dessa história, né, é comparada com os critérios diagnósticos do DSM versão 5, né, que é o manual, né, diagnóstico dos transtornos psiquiátricos utilizado universalmente. Tá? Adicionalmente, através de algumas testagens específicas, que a gente chama de testagens neuropsicológicas, que são baterias de testes validados,
feitos, aplicados aí por psicólogos, né, também vão poder corroborar com esse diagnóstico. Doutora, estamos falando em depressão em crianças. A partir de que idade a criança ela pode desenvolver o quadro de depressão? Na verdade, não é uma questão da idade, é uma questão da gente conseguir reconhecer. Né? Então, evidentemente, quanto menor a criança, né, mais difícil, né, vai ser a gente, enfim, reconhecer essas características, né? Mas, basicamente, o que é importante é a gente observar uma mudança no comportamento da criança. Então, uma criança que agia de uma determinada forma, de repente começa a agir de outra completamente diferente, né? Sem uma explicação plausível para isso. A gente está no momento, doutora, onde várias pessoas, vários órgãos, uns são a favor da volta às aulas, outros são contra pela contaminação. Qual que é a importância da escola na vida de cada criança? Bem, a escola, evidentemente, tem inúmeras funções, tá? Que não é só o ensinar. Né? Então, o convívio social é extremamente importante, né? A criança se entender, né, como parte de um todo, os limites, né, o respeito ao próximo. E também a gente sabe, né, que no nosso país, né, um país com um nível tão alto de inequidade, né, social, a escola ela também protege, né, as crianças. Ela pode proteger, né, de situações de perigo, enfim, no próprio domicílio, e também muitas crianças, né, a principal alimentação que elas recebem durante o dia é aqueles lanches, né, almoços, coisa e tal, na escola. Então, também do ponto de vista nutricional. Né? Então, lembrando que a escola, sim, né, a escola é extremamente importante e ela vai muito além, né, do ensinar e educar. Doutora, eu acredito que as crianças, muitas vezes, elas se espelhem ali no comportamento dos adultos, do comportamento ali dos pais, dos familiares próximos. O fato de a gente viver um momento difícil, que às vezes até mesmo as pessoas adultas acabam caindo em depressão, acabam tendo problemas aí que elas não conseguem viver uma vida normal e também não consegue entender ali as diferenças do momento que nós vivemos. Isso pode afetar diretamente os filhos, por exemplo? A criança pode, de repente, olhar para o pai e para a mãe e o próprio pai e a mãe passar insegurança desse momento que nós estamos vivendo para a criança? Com certeza. Né? Inclusive, teve um estudo muito interessante que nós desenvolvemos aqui no Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, da Pontifícia Universidade Católica, onde nós avaliamos, na verdade, a qualidade do sono das crianças aqui do Rio Grande do Sul. Isso foi um estudo feito na 7ª semana de pandemia, né? E comparamos com questões do sono dos pais dessas crianças. Né? E aí nós vimos, sim, né, uma relação, uma inter-relação muito grande, né, entre alterações de sono nas crianças associadas a questões de alterações também nos seus genitores. Né? Então, da mesma forma, a questão, digamos assim, humor, alterações de humor, depressão, tudo isso aí, né, pode sim estar altamente relacionado a essa dificuldade, enfim, que algumas famílias tiveram de se organizar ou de se reorganizar, né, para esse novo normal aí que nós vivemos durante um longo período em 2020, né, e que em algumas cidades, né, isso aí está voltando, né, nós estamos tendo em função aí do novo aumento, né, da incidência de Covid, a volta a algumas restrições em várias cidades.
A senhora falou já por duas oportunidades, pelo menos aqui durante a entrevista, sobre o fato de quando você percebe que a criança ou mesmo um adulto não está com sono legal, é porque algumas coisas podem estar acontecendo de errado ali. E hoje em dia a gente percebe não só os adultos, mas as crianças também, utilizando muito o eletroeletrônico, né? Então, às vezes a criança vai para a cama com o smartphone na mão, mexendo ali em joguinho, mexendo em determinadas coisas. Isso também atrapalha bastante o sono e pode, a médio e longo prazo, trazer problemas psicológicos para a criança e para os adultos também, não é isso, doutora? Ah, com certeza, né? Existem, assim, sobre a questão do uso de eletrônicos, né? Principalmente em crianças, existem determinações, né, muito claras da Organização Mundial da Saúde, né? E do tempo, né, de uso, não só próximo ao sono, mas durante o dia, né, com limite, sendo que a recomendação seria crianças abaixo de 2 anos nem deveriam ter acesso, né, a essas mídias de, enfim, telefones, tablets, e principalmente perto do horário do sono, né? Então, a recomendação é para crianças, né, desligar todas as telas, né? E telas aqui a gente considera computador, telefone, tablet, televisão, né? Pelo menos 1 hora antes do horário previsto para o sono, né? E nos adolescentes e também adultos, né? Pelo menos 30 minutos antes do horário do sono. Ô, doutora, pegando o gancho aqui que o Fábio falou dos smartphones, eu queria saber da senhora sobre aulas online para crianças. Hoje em dia está sendo normal, né? Porque uns voltam às aulas, outros estão com o ensino dentro de casa, a criança ficar o dia inteiro na frente do computador assistindo aulas. E que são crianças ainda que não têm o nível de atenção 100%. A senhora acha que isso também pode prejudicar a saúde dela e o sono? Mesmo que no período da noite ela deixe um pouquinho o aparelho, mas durante todo o dia ela ficou na frente do computador? Bem, então essa é uma situação, né, que nós, enfim, está se tendo que enfrentar, né, no mundo inteiro. Então, o uso de telas, a quantidade de horas de uso de telas aumentou para todo mundo. Né? O trabalho online, a universidade online, as escolas todas online. Né? Então, o que vale aqui é saber equilibrar. Né? Inclusive, tem um artigo que recentemente foi publicado, muito interessante, com uma população muito grande de crianças na China, mostrando que houve um aumento nos casos de miopia. Né? Então, assim, certamente, problemas de... até nessa área, né? Problemas de visão, coisa e tal, pelo uso, né? Muito aumentado de telas, serão coisas que a gente vai poder ver, né? Como consequências dessa situação. Então, assim, a recomendação é a gente saber equilibrar. Né? Então, ficou ali, ficou na tela muito tempo, no momento que tem o intervalo da aula, levantar, eventualmente, se conseguir fazer algum tipo de exercício, ou ir numa janela, pegar um pouco, né, de luz, de sol, se for durante o dia, até para poder regularizar, né, esse nosso ciclo de sono e vigília. Doutora Magda, todas essas doenças do sistema nervoso, né? Quando uma pessoa tem um problema de saúde, por exemplo, tem depressão e ela precisa tomar uma medicação, costuma ser uma medicação muito forte. Às vezes até eu acho que os médicos não mantêm a mesma medicação durante muito tempo ao paciente, porque é uma medicação muito forte. Quando uma criança é diagnosticada com depressão, que cuidados que se tem em relação a que tipo de medicamento dá para essa criança? Porque eu imagino que talvez ela tenha ali um organismo ali mais frágil em relação a esses remédios. Que cuidados são tomados? Eu acho que é importante, né, a gente levar aqui em consideração que o tratamento da depressão, né, principalmente quando se fala na faixa etária
pediátrica, não é só um tratamento com fármacos, né? A gente pode fazer várias outras abordagens, que a gente chama as abordagens comportamentais, através de terapia cognitiva comportamental, né? Feito por psicólogos, né? Que também são coadjuvantes aqui bem importantes, né? Então, lembrar que não é somente o uso de fármacos. As terapias comportamentais, elas comprovadamente auxiliam bastante no tratamento. Segundo, hoje em dia se conhece, né, bastante bem os mecanismos de ação da grande maioria dos fármacos, né, e todos eles têm assim dosagens específicas, né, para uso, aqueles recomendados para crianças, para o uso pediátrico. Né? Então, a atenção deve ser feita a se manter, né, dentro das doses, né, prescritas e recomendadas como seguras para crianças, e, mais uma vez, lembrar, né, que é fundamental não pensar só em fármacos. Né? Tem outras terapias que também vão auxiliar nesse tratamento. Doutora Magda Laorgue Nunes, presidente do Departamento Científico de Neurologia da Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Regialesp. Obrigada a todos. Uma boa tarde. Boa tarde. É um assunto bem discutido, né, Fábio? Os pais ficam naquela... não ter aonde correr. Imagina quem mora num apartamento pequeno, com várias crianças, não tendo outra alternativa a não ser dar um eletrônico para a criança poder ficar quieta. E com isso, gira depressão, ansiedade, o sono atrapalha. Enfim, é o momento que a gente vive. Não é fácil. Não é fácil.